Olá, sou Zegler Risten Calabria, sou engenheiro agrônomo da Mosaic Fertilizantes e estamos aqui para iniciar o nosso podcast aqui no Nutrição de Safras. E hoje trataremos de um assunto muito importante, a adubação da cultura do milho nos cerrados do Mato Pipa-Go. E aqui conosco temos aqui o nosso amigo Ailson. Boa noite, Ailson. Tudo bem, satisfação estar com a equipe e vamos discutir as questões aí da cultura do milho, com ênfase no milho safrinha. Sou pesquisador do Instituto Agronômico, trabalho em sistemas de produção, com ênfase aí ao manejo, adubação do milho safrinha. É isso aí, Ailson. Conosco também está o Franklin, nosso colega aqui da Mosaic. Boa noite, Franklin. Boa noite, pessoal. Uma satisfação para mim estar aqui com vocês, tá? Eu me chamo Franklin Almeida, sou especialista em desenvolvimento de mercado para os estados da Bahia, do Goiás e operação do MS. E para mim já é uma grande satisfação estar com vocês hoje nesse evento e a gente espera trocar várias informações. Sou engenheiro agrônomo, técnico e gestor e atuo em torno já de 15 anos de nutrição de planta e a gente espera trazer algo bem relevante para vocês. Pessoal, infelizmente o Dr. Francisco da Embrapa não pôde participar por questões de saúde. Porém, o Dr. Rodrigo Almeida, também pesquisador da Embrapa, estará conosco discutindo sobre esse tema importante para a nossa região. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Zé. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Espero poder estar substituindo o Dr. Francisco à altura. Vamos bater um papo bastante interessante aqui. Sou engenheiro agrônomo, formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado. Então, será um prazer aqui discutir alguns pontos importantes no manejo da adubação do milho, safra e também safrinha nessa região de fronteira agrícola do Mato Pipa. Aproveitando aí o gancho, você já trouxe, né, nossa fronteira agrícola aqui brasileira e pensando já nessa produção agrícola nacional, região do Mato Pipa, Goiás se encontra, né, no bioma cerrado. E o cerrado, como nós conhecemos, né, é o segundo maior bioma brasileiro, o qual possibilitou essa extensão da agricultura. O milho, por sua vez, pela sua importância econômica, né, e também de consumo interno, se torna atrativa também para o produtor dessa região. A modalidade, o milho ele possui duas modalidades, né? O produtor ele produz, pode ser como verão na safra ou também como segunda safra, né? Conhecida aí como milho safrinha. E nós temos acompanhado aqui, principalmente na região do Mato Pipa, uma crescente presença de área destinada para o milho em segunda safra. Daí eu pergunto, Rodrigo, você que é expert, né, na cultura do milho, principalmente aqui do Mato Pipa, quais são os principais fatores que limitam o milho safrinha na região norte do Cerrado, compreendendo aqui Tocantins, Piauí, Maranhão e Pará? Pois é, Zé, interessante aí o que você comentou, né? Se a gente está falando do que foi definido como a fronteira, o Mato Pipa, nesses estados que você citou, sempre estando majoritariamente, não total, mas no bioma cerrados, né, que é uma região que representa a pujança da nossa agricultura brasileira, e ele tem algumas particularidades, né? Por que a agricultura no Cerrado já é muito mais antiga em outras regiões, como por exemplo o Goiás, que o Dr. Ailson vai bater bastante papo sobre o manejo daquela região, mas por que será que na fronteira agrícola a gente tem algumas particularidades? A principal pergunta que se faz, por que a fronteira agrícola existe e está nesses estados, né? É porque algum motivo tem. Se fosse um alto potencial, com terras altamente produtivas, altitude, chuvas abundantes, solos fáceis de manejar, já estaria sendo cultivado há muito mais tempo. Então, é sempre uma ordem que leva também a questão de logística, de proximidade dos grandes centros, mas também segue aí uma ótica do potencial produtivo mesmo, né?
Então, se essa região está sendo explorada há menos tempo e atualmente que expande de uma forma mais contundente, é porque tem alguns limitadores. Então, quando a gente fala da região do Mato Pipa, é lógico que tem algumas áreas de altitude, de chapada, principalmente ali no Maranhão, município de Campos Lindos no Tocantins, também no Piauí existe, que já estão com sistemas mais consolidados e até mesmo com maior idade, o tempo de cultivo. Mas o que tem sido realmente a fronteira e expandindo são áreas que acumulam alguns desafios, seja ela um regime de chuva mais restrito, seja em distribuição ou em volume, a baixa altitude, que é quase sempre frequente com essas áreas mais novas dessa região, e também associado a solos de difícil manejo. Então, existem sim solos mais promissores, como os latossolos, argissolos, mas também são muito comuns neossolos quartzanênicos, com excesso de areia, ou mesmo solos com cascalho, que são os plintossolos pétricos, que estão sendo cada vez mais utilizados na agricultura e trazem uma série de dificuldades de manejo. Então, somando essas dificuldades, e a hora que a gente vem falar da cultura do milho, e como você bem ressaltou, pode ser utilizado um cultivo de verão, que aí sim é mais favorecido, porque você tem abundâncias de chuva e um ciclo maior ali para manejar e obter altas produtividades. Mas quando a gente vai para a área de safrinha, que já corriqueiramente em qualquer lugar entende-se a safrinha como a segunda safra, ou seja, já no fim do período chuvoso, principalmente para a questão do cerrado. Se fosse em outras regiões, o problema estaria mais com a redução de temperatura, riscos de geadas, né? Mas não é o nosso caso aqui, que é o fim das chuvas. Então, esses riscos, por falta de água e as variações anuais na distribuição de chuva, associada a esses problemas de solo, às vezes com mais areia ou com menor capacidade de retenção de água, a baixa altitude, que significa aqui nesse norte altas temperaturas e um gasto de água, uma transpiração potencializada, isso tudo vem num pacote que aumenta o risco e diminui a adoção do milho safrinha. Mas, por outro lado, existem uma série de manejos visando o que eu chamo da intensificação da agricultura, né? A gente fala muito da intensificação da pecuária, das pastagens, mas para essa nossa região de fronteira, a gente tem que mirar a intensificação da agricultura, que é justamente conseguir fazer 2 safras, superando essas dificuldades do regime de chuva mais restrito, de uma alta temperatura por causa da altitude e de um solo mais complicado de se manejar. E aí existem uma série de recomendações para superar e facilitar o desempenho do milho e visando altas produtividades, e citando rapidamente, é um preparo do solo bem feito, com incorporação de calcário profunda, evitando acidez, estimulando crescimento radicular em maior profundidade para ter maior disponibilidade de água, a questão do manejo de plantas de cobertura, seja após uma soja quando não se tem mais prazo para fazer safrinha, ou seja mesmo consorciando com o milho, safrinha ou sorgo, visando o quê? Proteger esse solo, aporte de biomassa, raízes, melhorando a física, a química, a biologia desse solo. São manejos importantes que acabam viabilizando e aumentando o potencial produtivo da safrinha, superando essas dificuldades. Então, hoje, a gente sabe que nessa região o milho-verão ainda supera o milho safrinha em termos de área plantada, mas isso tem se estreitando, e com a agricultura ficando mais consolidada nessa região, com o uso desses manejos que permitam uma antecipação de plantio quando você tem um solo coberto, para uma época ali que está se iniciando as chuvas, não precisa esperar tanto a chuva se estabelecer, porque você tem uma proteção da palha, a evaporação da água é reduzida, você consegue antecipar plantio, trabalhar cultivares mais precoces, visando que uma janela de safrinha mais favorável, de menor risco, com maior potencial produtivo. E além de todas as ações de fertilidade, adubação, que a gente tem que também tá
atento e lançar mão de uma boa correção do solo e um solo com fertilidade balanceada e corrigida. Rodrigo, então, fatores limitantes é o que não falta aqui para a nossa região. Pensando em milho verão e diante da oferta de variedades melhoradas geneticamente, as quais são já adaptadas para essa nossa região, será que estamos adubando corretamente as nossas lavouras de milho? Olha, essa é muito variável o nível de intensificação e de investimento que a gente vê nas regiões, nas micro-regiões e entre produtores, né? Mas uma forma geral que a gente pode falar é que a gente usa muito a análise de solo para entender como está a fertilidade do nosso solo, para saber qual a capacidade desse solo em fornecer os nutrientes de acordo com a exigência no nosso caso, a cultura do milho. E a gente também, após olhar para o solo, a gente tem que entender o quanto que essa planta de milho demanda para ela construir o seu ciclo, a sua fisiologia, então vamos dizer assim, a sua parte aérea e também a sua parte reprodutiva, que seriam os grãos. E uma coisa que a gente percebe é que todos os critérios oficiais que foram extremamente bem feitos, bem calibrados, eles apresentam uma questão de já estarem com um tempo bastante longo de estudo e de publicação, e a gente sabe que hoje o manejo mudou de forma brutal, a questão do próprio plantio direto, a questão do uso de plantas de cobertura, de ciclagem de nutriente, e também na parte de melhoramento genético dos híbridos de milho que foram utilizados para lançar essas tabelas de exigência e os que nós utilizamos agora. E também o potencial produtivo de uma lavoura bem manejada, bem adubada, com condições climáticas favoráveis, é um outro patamar que não se era na época em que esses critérios foram lançados. Então, assim, eles são válidos, eles nos norteiam, mas é sempre bom o produtor pensar em buscar alguns dados ou pesquisas mais recentes que monitoraram essa questão da exportação dos nutrientes pelo milho, seja na safra ou na safrinha, e também ir acompanhando essas plantas, além da fertilidade do solo, com uma análise foliar, uma diagnose nutricional do milho, porque daí ali assim a gente consegue ver a planta de interesse, se ela está com um status negativo, se ela está sentindo falta de algum nutriente ou não, e assim termos ferramentas importantes para ir atualizando, melhorando, às vezes até criando o próprio critério o critério da fazenda, das estratégias de adubação para melhorar aquela tradicional que às vezes a gente vê que tem alguns pontos falhos, né? Isso. É importante também o produtor ele buscar esses boletins técnicos mais regionalizados e mais atuais, né, para estar seguindo as recomendações, digamos assim, mais customizadas para a sua situação. Conversando com o Dr. Francisco anteriormente, ele até me atentou que a Embrapa Meio Norte, em Piauí, já está, né, fazendo uma série de estudos, de pesquisas, que está entendendo a situação do solo e gerando novas classificações de teores dos nutrientes. E isso é interessante, porque futuramente teremos aí um material de apoio para recomendações e interpretações do solo mais regionalizada para o norte do Cerrado. Perfeito. Lá em Meio Norte, né, Zé? Isso, Meio Norte. Maranhão e Piauí, principalmente. Principalmente o norte mesmo aí do Cerrado brasileiro. Rodrigo, uma outra questão também. Produtores têm observado perdas de produtividade de milho com a adubação de cobertura de ureia. E optando aí nesse momento outras fontes de nitrogênio, né? Justificando essa perda por lixiviação. A adubação nitrogenada utilizando outras fontes de nitrogênio em cobertura, sem ser a ureia, reduzem mesmo a lixiviação desse nutriente? Olha, pelo que eu entendi da pergunta, está tendo uma atenção para outras fontes além da ureia,
justificada por uma baixa eficiência do uso desse nitrogênio por causa da lixiviação, né? Eu acredito que alguma coisa pode estar acontecendo sim, faz sentido, mas talvez o motivo que tem sido alegado não é o mais adequado. Porque a lixiviação, que entende-se da perda do nitrogênio pela percolação profunda no perfil do solo, onde as raízes não conseguem mais absorver esse nutriente, no caso o nitrogênio que o produtor pagou caro no fertilizante, isso segue um processo natural que, independente da fonte que você usar, seja ela amoniacal, amídica ou nítrica, num solo arejado, com a temperatura que temos aqui no solo tropical, o destino comum é a nitrificação e o nitrato vai ser predominantemente, com o passar de alguns dias, disponível às plantas. E o nitrato, sim, ele é a forma mais suscetível a essa lixiviação. Mas isso, independente da ureia ou de um sulfato de amônio ou de um nitrato de amônio, vai ter o mesmo destino. Então, o que eu tendo a pensar nessa angústia que gerou até essa pergunta, é que se a ureia está sendo de menor eficiência, não é pela lixiviação, mas sim pela volatilização. Nesse caso, sim, nós sabemos, é uma fonte volátil que, nas nossas condições aqui de fronteira, na época do cultivo, que são solos úmidos e altas temperaturas, é potencializado a perda da ureia por volatilização, que é uma perda na forma de gás. E nessa forma, sim, às vezes você pensa que está utilizando uma dose, mas o que está sendo disponibilizado ao seu milho é uma dose muito inferior, porque o processo de volatilização te tirou, te deu uma perda significativa. Então, nisso a gente tem que pensar em estratégias de aumentar o aproveitamento da ureia fertilizante, que é fazer aplicações próximos para quem tem uma irrigação para incorporar esse fertilizante, ou acompanhando um pouco as previsões de chuva para que tenha uma precipitação considerável próximo a essa aplicação. Outras formas de aproveitar esse nitrogênio da ureia por exemplo, fazer uma incorporação. Isso é um pouco complicado, porque a gente sabe que operacionalmente a forma prioritária de aplicação da ureia é a lanço, né, na cobertura. Mas se tiver equipamentos ou sistemas que permitam a incorporação da ureia, esse problema é evitado. E mais uma alternativa são utilizar formas de aumento de eficiência da ureia, como, por exemplo, com o uso de inibidores, que vão reduzir ou retardar essa reação que vai gerar o gás que se perde por volatilização, dando um período de tempo maior, preservando aquele fertilizante para vir um evento chuvoso significativo e fazer a incorporação desse fertilizante, aumentando a sua eficiência de uso. Essa é uma outra alternativa. Então, a gente tem que pensar em cada fertilizante, a sua particularidade. A ureia tem o problema da volatilização, não é a lixiviação que causa esse problema que vai te justificar a troca do fertilizante. E temos que lembrar também algo que nunca pensamos aqui na nossa região da fronteira agrícola, que chove muito e chove forte, chuvas intensas. Existe uma perda da nossa adubação de cobertura que ninguém quase nunca fala, que é o escorrimento superficial da sua adubação de cobertura. Então, chuvas torrenciais, ou seja, alto volume em pouco tempo, causam escoamento superficial dessa água. Uma vassoura, né, Diego? Ela vem exatamente. O grano que está na superfície. Exatamente, Franklin. É um volume muito maior do que o solo consegue infiltrar. Se você fez a sua adubação de cobertura a lanço, então todos os grãozinhos de fertilizantes ali por cima, ele é extremamente solúvel, vai junto com a água que está escorrendo por cima. Isso não é lixiviação. Isso é um escorrimento superficial do seu fertilizante, que pode ser de qualquer fonte. Então percebam que a ureia ela tem um fator complicador na questão da volatilização, mas não é a lixiviação, e também existem uma série de outras questões que a gente tem que estar atento na adubação nitrogenada de cobertura do milho. Então, talvez o mais inteligente é a gente pensar, por exemplo, uma fonte nitratada, ela sofre mais essa ação, né, de lixiviação, percolação e perfil, e pelo fato também de ela ser um pouco mais, umas bolotas um pouco mais pesadas, caso venha uma chuva torrencial, ela também sofre mais com essa ação, né Rodrigo?
Exatamente. Então, você vai ter a questão física do fertilizante e a questão da lixiviação. O nitrato, sim, é a fonte prioritária de lixiviação, mas todas as fontes elas acabam direcionando a uma nitrificação no solo. A gente tem trabalhos também que mostram que mesmo nessas regiões de fronteira com altos volumes de chuva, a lixiviação de nitrato ela não é algo assim tão expressivo num curto período de tempo que se entende o ciclo de uma lavoura de milho, como se preocupa em achar que uma chuva vai acabar com o teu nitrogênio. A gente consegue ver alta eficiência de aproveitamento em regiões com volumes altos de chuva. Nós temos a questão da imobilização do nitrogênio em solo tropical, que ela é muito potencializada. Nossa microbiologia tem a questão do nitrogênio como um elemento faltante no seu metabolismo, então quando o nitrogênio está presente via adubação, a microbiologia tende a segurar bastante, ou seja, é um efeito que inibe a lixiviação, porque a microbiologia segura. Então, são alguns fatores que têm que ser considerados. O importante é a gente escolher uma fonte de fertilizante eficiente, usar técnicas de aplicação que melhore a eficiência e um sistema de produção também que responda à adubação e faça valer o investimento. Rodrigo, outro nutriente aí que é bem polêmico, né, é o fósforo. Como é de conhecimento de todos, em solos tropicais, temos uma grande, né, uma necessidade para o solo de fósforo. E daí nós encontramos, né, vários produtores que fazem a adubação de fósforo na modalidade a lanço, né? Mas quais fatores possibilitam esse tipo de aplicação para que o produtor faça essa adubação fosfatada a lanço sem que tenha perdas de rendimento na cultura do milho? Esse é um assunto bastante interessante, né? Existe sempre uma discussão de prioridades, mas o que eu costumo dizer? Se a gente for olhar simplesmente para a eficiência da adubação fosfatada, ela tende a ser maior quando incorporada. Mas nós temos que entender que a gente está tratando de uma lavoura e existe uma série de outros fatores importantes, como o rendimento operacional. Quando a gente tira o fertilizante da semeadora, a gente consegue ter uma eficiência maior do nosso conjunto mecanizado, ou seja, eu planto mais e planto mais rápido, plantando mais e plantando mais rápido, eu vou ter mais janela de safrinha. No caso da soja, depois pensando na safrinha. Então, isso é uma vantagem que a adubação a lanço me dá. A questão de você ter menos, vamos falar agora de soja, ou mesmo milho, se você atrasa mais o plantio por causa do adubo, as lavouras que vão ficando mais para final de ciclo, mais atrasadas, elas são sempre mais atacadas por pragas e doenças. Então, existe uma série de fatores que também a adubação a lanço favorece. Então, o que a gente tem que pensar? É saber tomar a decisão com consciência. Quando nós temos o solo deficiente, um solo que está com um teor baixo de fósforo, a gente tem que priorizar o uso da incorporação do fertilizante ou fazer um manejo para que a adubação a lanço tenha uma eficiência ainda melhorada. Então, assim, se aquele produtor for fazer apenas adubação de plantio, de manutenção com fósforo, numa área de abertura, numa área com teor baixo de fósforo, é interessante que ele faça incorporado. Agora, as máquinas que ele comprou, nem caixa de adubo tem, ele tem que partir a lanço, vamos usar manejos para aumentar a eficiência da adubação a lanço. Então, na hora de se a gente está falando de primeiro ano, solos com teores baixos, na hora de você corrigir esse solo, você vai usar calcário, você vai usar gesso, nós já vamos usar uma fonte fosfatada corretiva, para já melhorar o teor desse solo, para já dar uma favorecida aí na redução dos sítios de fixação para o próximo fósforo que vai vir. Vamos usar raízes, vamos usar matéria orgânica, vamos usar palha, para que esse fósforo possa ser mais ciclado, ser retornado como outras fontes. Uma palha que absorveu o seu fósforo do solo ou do seu adubo, ela vai sendo mineralizada, ela vai devolvendo gradativamente para o seu cultivo seguinte. Uma terra protegida por palha, por exemplo, ela não fica superaquecida, que é um problema aqui da nossa região do norte, é muito quente. Então, uma terra exposta, os raios de sol
batem direto na superfície da terra, ela esquenta demais. E aonde esquenta demais, as raízes das plantas não crescem. Então, e se a gente faz uma adubação a lanço, nós estamos jogando fósforo justamente na superfície, só vai ser absorvido se tiver raiz ali. Então, se eu cobrir o solo, eu aumento a frequência, a presença de raízes mais superficiais que podem captar esse fósforo a lanço. Então, é importante a gente saber esse tipo de manejo, como aumentar a eficiência da fonte exportada. Franklin, e aí no Goiás, como que está essa questão da aplicação de fósforo a lanço? Muito bom, Zê. E aí, que bacana, a gente tem o professor Aidson aqui também, pesquisador. Rodrigo, muito obrigado pelas colocações. E, professor, vamos lá? Mas e aí, falando assim de nutrição, de fisiologia, e ainda continuando nessa linha que o Zê colocou sobre fatores que limitam a produtividade. O Aidson já tem muito tempo de milho safrinha aqui nesse complexo, principalmente Goiás, MT, nesse cerrado. Aidson, o que eles falam? Quais são os principais fatores que limitam a produtividade de milho safrinha? Olha, esta pergunta é recorrente, visto que nós estamos aí numa estabilidade do potencial produtivo do milho safrinha há algum tempo, já há cerca de mais 5 anos. Nós estamos conseguindo levar muito à média das melhores lavouras. E um dos principais fatores, inclusive nós fizemos um levantamento junto aos técnicos da região, relacionado à nutrição de plantas. E também a questão do perfil do solo. Até o Rodrigo falou bem a respeito da questão do perfil do solo, da importância dessa construção da fertilidade do solo no perfil. Então, são fatores que estão chamando muita atenção em relação à produtividade. Essa questão da nutrição das plantas e do perfil do solo está relacionada a 2 fatores. O primeiro é a questão do uso dos resultados de análise de solo para recomendação de fertilizantes. Ainda são poucos os análise de solo? Infelizmente, o uso da análise de solo ainda não é frequente para o milho safrinha. Estou dizendo especificamente para o milho safrinha. Porque nós temos formas, padrões, maneiras de adubar o milho muito padronizada numa região. E dentro da própria fazenda, os talhões não são tratados de maneira diferente. O que se faz muito é variar doses de um determinado fertilizante. E outro ponto relacionado a isso é que, na última década, nós aumentamos a produtividade do milho safrinha. Embora nos últimos anos esse aumento não tenha sido tão expressivo, ao longo da última década nós aumentamos. E não aumentamos proporcionalmente as adubações para repor as exportações. Nós precisamos repor os nutrientes que são exportados nos grãos. Se nós não repomos os nutrientes que são exportados nos grãos, nós podemos empobrecer o solo. E um fator também relacionado a isso, especialmente no Centro-Oeste, está relacionado aí à questão de como adubar. Foi conversado aqui a questão do suco versus lanço. E nós temos um predomínio absoluto da adubação a lanço. Eu não sei se o Franklin tem alguma coisa a comentar sobre essa questão do predomínio da adubação a lanço. É isso mesmo, Franklin? Isso mesmo. E você já entrou nesse assunto que é muito interessante, o Rodrigo falou um pouco. E aí a gente pensando nesse desenho de milho safrinha para cá, né? Ainda existe dúvida em várias pessoas sobre qual adubação é melhor, qual sistema é melhor pensando em milho safrinha, o localizado ou o sistema a lanço. E também, professor, nas áreas que a gente roda em Goiás, praticamente a grande fatia faz a lanço, né? Faz a lanço por conta dessas eficiências, por conta hoje de custo, por conta do comercial. O que você acha? A questão do alanço, o Goiás, o Mato Grosso, tem muitas áreas consolidadas, que nós chamamos de área de fertilidade construída. O Rodrigo comentou das áreas novas, as áreas ainda que estão em construção de fertilidade do solo, são as áreas de abertura. Mas nós temos um predomínio na região já mais tradicional de fertilidade construída. Então, a questão da adubação a lanço, hoje nós temos um questionamento a respeito de quando é feita essa adubação a lanço.
E o que predomina? Nós temos um predomínio de uso do fósforo na soja e omissão dele no milho safrinha. Sim. E temos outros usando um saldo negativo lá no final, né? Isso, exato. E a adubação a lanço é feita em cobertura. Nós não estamos fazendo, em muitas lavouras, adubação no momento da semeadura, a lanço. Não estou falando do sulco, porque quando é feito no sulco, é feita adubação no sulco, semeadura, no momento que está fazendo a semeadura. Mas o alanço predomina, ele é em cobertura, sem nenhuma adubação no momento da semeadura. Aí é um ponto muito crítico hoje da adubação. Nós perdemos muito potencial produtivo em não fazer adubação no momento da semeadura. Por quê? Como o Rodrigo comentou, e você também, Frank, nós temos a questão de que à medida que o tempo passa, as condições ficam mais adversas para o milho safrinha. Então, o que é importante? Ter um arranque vigoroso para que a planta, durante a fase vegetativa, acumule o máximo de matéria seca e o máximo de nutrientes, porque lá na frente as condições adversas vão limitar essa própria absorção de nutrientes. Aí a translocação na planta passa a ter um papel muito importante. Se nós não adubamos na semeadura, nós vamos ter um arranque deficiente. É isso que nossas pesquisas mostraram claramente. Quando é feita a adubação no momento da semeadura, a lanço, o arranque é mais vigoroso. Nós temos um ganho de produtividade. E esse adubar a lanço, depois da semeadura, nós não temos um controle quando ele é feito. Ele geralmente depende de questões operacionais da propriedade. Porque tem uma frente colhendo soja, uma frente plantando milho, e quando vai fazer a adubação de cobertura? Quando é possível. Nós temos um atraso. E mesmo que ela seja feita próximo da semeadura, lá em V3, V4, nós já temos perda. O ideal é fazer essa adubação a lanço de semeadura. Então, o que nós recomendamos? Uma frente colhendo, uma frente aplicando adubo e outra frente adubando. E não colheita, plantio e depois adubo. Porque nós garantimos que o adubo foi aplicado no momento da semeadura. Qual o questionamento que pode acontecer? Se adubar uma frente muito grande e o plantio não vier em seguida, como foi bem apontado, nós temos muitas chuvas. Podemos ficar em uma semana sem o plantio e a adubação já feita a lanço. Aí não há uma perda da camada superficial, o nitrogênio aprofunda um pouco, e com isso as raízes iniciais não vão ter acesso a essa adubação que foi aplicada. Por isso, nós precisamos limitar a adubação a um dia de operacional de plantio. Então, colheita, aplicação de adubo, mas essa frente não pode avançar muito, e depois o plantio. Por que não pode avançar muito? Porque se houver uma semana que não planta e esse adubo já foi aplicado, podemos ter uma perda da superfície para camadas um pouco mais profundas. E nós precisamos o nutriente na raiz, no momento que a planta inicia a emergência. O momento fisiológico da planta, professor, quando você faz essa adubação, é muito interessante também? É ali onde está o maior acúmulo de matéria seca, por exemplo? Olha, os estágios iniciais são muito críticos na cultura do milho. Se nós tivermos uma deficiência em V5 de um nutriente como o nitrogênio, nós já temos comprometimento do potencial produtivo. Então, essa questão do início da planta ter uma nutrição adequada é fundamental para segurar o potencial produtivo. Então, nutrientes aplicados tardiamente, eles já não resolvem mais a questão do potencial produtivo. Por isso que só cobertura em milho safrinha, nós limitamos em muito o potencial produtivo da lavoura. Agora, vamos só aplicar no plantio? Não é isso. Nós vamos aplicar no plantio e fazer cobertura. As duas operações. Então, são duas operações. Plantio mais cobertura. Ambas a lanço, já que nós estamos fazendo a lanço. Quem estiver fazendo no sulco, já fez no sulco e depois vai fazer uma cobertura a lanço. Então, geralmente, é esse o processo que é feito.
Muito bom, professor. Ainda nessa linha, até bom você tocar nesse assunto. Professor, se eu fosse escolher 6 nutrientes fundamentais, logicamente todos essenciais para a cultura do milho, em que eu teria que caprichar neles e sem deixar faltar, pensando em área de cerrado, quais os nutrientes o senhor escolheria? Olha, primeiro nós temos de partir de um solo que tem um mínimo de correção de fósforo. Em áreas que nós temos correção deficiente de fósforo, nós não posicionamos o milho safrinha. Milho safrinha com teor baixo de fósforo no solo não é posicionado, porque nós já temos um estresse aí ambiental. Se nós adicionarmos um estresse de fósforo, nós vamos limitar muito a produtividade. Então, vamos partir pelo menos teor médio de fósforo nessas áreas. O nutriente que a cultura do milho responde em maior magnitude é o nitrogênio. É o que responde em maior magnitude. Porém, nós temos de verificar na análise solo qual o nutriente que está limitando. Então, a partir do resultado da análise solo, nós vamos adicionar junto ao nitrogênio outros nutrientes que podem ter uma resposta significativa. Um exemplo, um solo que tem um teor médio de potássio, nós vamos adicionar potássio, sim, na adubação do milho safrinha. Não vamos ficar presos apenas ao nitrogênio. Outros ambientes, nós precisamos, talvez, adicionar, além do potássio, o enxofre. Em outros, o fósforo. O fósforo, como nós estamos omitindo ele quase sempre, nós temos que tomar cuidado com o fósforo, porque algumas áreas, embora ditas de fertilidade construída, nós podemos ter um teor de fósforo médio. E esse teor de fósforo médio, mesmo tendendo a alto, há uma resposta da cultura de maneira econômica à aplicação de fósforo. Sim. Então, eu chamo a atenção para a análise solo, embora o nitrogênio seja um nutriente que proporciona maior magnitude de resposta em termos gerais, nós temos de olhar a análise solo e complementar esse nitrogênio com os outros nutrientes. Professor, algumas literaturas falam de uma relação NS, isso tocou num ponto interessante e vem de encontro a algumas tecnologias que a gente põe também, de relação do nitrogênio e enxofre, eles falam de 10:1, o senhor concorda? Olha, em relação ao enxofre, se nós analisarmos o solo, o que nós procuramos no solo? O sulfato, que é a forma que a planta absorve. Assim como o nitrogênio, o enxofre está no solo na forma orgânica, em abundância. Mas o que a planta precisa é o sulfato. E o sulfato não está em abundância, especialmente na camada superficial. Mas em profundidade, nós temos muito enxofre, mesmo na forma de sulfato. Porque com a aplicação de calcário e a aplicação de fósforo na superfície, a absorção desse sulfato ela é fraca. E ele é deslocado para as camadas mais profundas, onde a acidez é maior e o teor de fósforo é menor. Aí ele consegue ficar absorvido nos colóides do solo. Então, é muito frequente nós termos um solo rico, mesmo em sulfato, em profundidade, mas pobre em sulfato nas primeiras camadas, nas 0,10, 0,20. Então, o que eu chamo a atenção é que conhecer o que nós temos de sulfato na camada superficial. Se nós tivermos um solo com teor médio ou baixo na camada superficial, o milho responde à aplicação do enxofre na forma de sulfato no momento da semeadura. Por que eu estou falando no momento da semeadura? Porque quando as raízes crescem, elas vão atingir essas camadas mais profundas e vão ser supridas de enxofre. Mas o momento crítico já foi. Qual o momento crítico? A emergência das plantas dos primeiros estádios. Esses primeiros estádios, nós precisamos posicionar o enxofre na forma de sulfato para que seja absorvido. E onde que estão as primeiras raízes? Na camada superficial. Então, a adubação no momento da semeadura com enxofre, ela é muito importante. Nessa condição, se a análise solo nos mostrar que o teor é alto, mesmo na camada superficial, não vamos nos preocupar com o enxofre. Muito bom, professor, muito obrigado, tá? E ainda nessa linha, Zê, acredito que agora a gente pode começar alguns questionamentos, aí eu vou começar por aqui, e depois o Rodrigão aí nos ajuda novamente, viu, Rodrigo, por gentileza. Professor,
Agora, para a gente fechar esse momento, se fala muito em crédito de N deixado pela cultura anterior. No nosso caso, no nosso sistema, a cultura soja deixando, então, um crédito de nitrogênio para esse milho safrinha. Na sua opinião, no tempo de estudo que o senhor vê, nessas áreas que a gente roda por aqui, qual seria esse crédito de N deixado pela cultura da soja? Excelente pergunta. Esse crédito de nitrogênio, nós temos que imaginar que temos uma palhada de soja rica em nitrogênio, mas na forma orgânica. Essa palhada tem que ser mineralizada para que o nitrogênio fique disponível para o milho safrinha. E essa mineralização ela é relativamente lenta e nós não temos uma velocidade controlada dessa mineralização. Então, no momento que o milho safrinha tem alta demanda, essa alta demanda não é suprida pela palha, pelo resíduo da soja. Nós precisamos complementar pelo nitrogênio da adubação. Então, é importante esse crédito de nitrogênio, de potássio também, que está na palhada da soja para o milho safrinha, é muito importante. Porém, ele não supre a demanda, principalmente naquele pico que a planta precisa. Tanto é importante que a quantidade de nitrogênio que nós aplicamos no milho safrinha por tonelada produzida é um pouco menor, ou menor que do milho verão, devido a esse crédito. Esse crédito está por volta, média, por volta de 17 quilos por tonelada de soja produzida. Porém, é muito variável. Depende da condição da lavoura da soja, depende de como essa palhada é mineralizada. Nós temos N fatores que podem alterar essa quantidade, dá um norte de referência. E no início do milho safrinha, há 3 décadas atrás, os agricultores, os técnicos esperavam que esse crédito de nitrogênio fosse resolver. E mesmo lá, quando se produzia no máximo 3 toneladas por hectare de milho, não era suficiente, porque não atendia a demanda da planta nesse pico que ela tem de absorção. Principalmente na parte inicial, que se acumula muita matéria seca, né? E ela exato, começa na parte inicial, quando é muito crítico o suprimento para a cultura. Rodrigo, qual que é o nutriente que ele tem mais limitado, assim, quando a gente fala em aumento de produtividade para a cultura do milho aí você pode falar safra ou safrinha, no Mato-Pipa? Legal, Franklin. Essa é uma pergunta complexa, né? Falar assim, qual é o nutriente que mais limita numa região do Maranhão, Tocantins, Piauí, Pará, Goiás, que muda tudo e é um sistema completamente diferente do outro. Então, não tem como falar qual é o nutriente que mais limita. Mas eu sou capaz de falar para vocês o seguinte, a gente acha situações de quase todos, eu só tiraria da lista aí ferro e cloro. E não estão limitando a produtividade. Então, o que acontece? É extremamente comum, principalmente nas áreas mais restritas de safrinha ou com maior risco, que se tem um maior risco, obviamente o produtor não pode se expor com alto custo, e aí ele acaba ficando nessa dicotomia e acaba sendo obrigado a adubar pouco. Então, nessas situações, milho safrinha de fim de janela ou até fora de janela, que o pessoal, existem muitos casos que nem adubação faz, aí falta tudo, todos limitam, né? Muito comum a gente ver fazer só com um cheirinho de um adubo nitrogenado de cobertura, na dose que ainda está faltando, mas e o resto? Né? A gente vê nitrogênio e potássio, né? Então, e os micros, né? Então, o que eu falo? É muito comum a gente ver falta de nitrogênio limitando a produtividade de milho safrinha. Aí alguns acreditam no nitrogênio e vê a resposta que é uma adubação que salta aos olhos, mas não faz potássio. Aí potássio limita a produtividade de milho. Então, quanto aquela adubação tradicional, baseada em matéria-prima, muitos produtores se preocupam um pouco com o calcário e faz uma adubação baseada em matéria-prima, com forma concentrada, aí vai dar problema com magnésio e enxofre. Então, existem diversas situações dessas. A questão dos micronutrientes, boro, cobre, manganês, zinco,
que ainda mais quando fala-se de preço de fertilizantes, de risco de safrinha, o micro sai da jogada e limita a produtividade. Tudo vai ser um pouco pior ou menos intenso como que está a fertilidade do seu solo, uma capacidade de suprir determinado nutriente. Mas é extremamente comum, principalmente no caso de milho safrinha, que é justificável sim pela pressão de um risco que a época de cultivo causa, mas a gente vê programas de adubação que ou estão empobrecendo o solo, isso reflete inclusive para a soja que vem depois, ou seja, tendo boas colheitas de milho safrinha, exportando mais do que adubou, essa conta chega em algum momento em algum lugar. Então, às vezes, até na soja lá na frente, faltando macronutrientes, micronutrientes, né? Então, assim, é difícil falar qual é o nutriente que mais limita. Existem situações que, tirando ferro e cloro, todos podem acontecer como nutrientes limitadores na cultura do milho, e a safrinha ainda é muito mais frequente da gente ver adubações aquém do que a própria exportação do cultivo. Rodrigo, Boa. aproveitando esse gancho, compensa implantar um milho safrinha com baixo investimento ou optar pelo cultivo de outra cultura sem adubação? Olha, Zê, o compensa também é uma palavra complicada da gente avaliar e responder. Existe o fator econômico de tudo, a gente não sabe como que está a situação financeira do negócio, da família, preciso produzir um grão, como está o preço, né? O milho com preço valorizado acaba se saltando aos olhos, né? Mas falando agronomicamente, se você perdeu a janela ideal de safrinha, você já tem um risco de nem colher, dependendo da região. Se você já tem um risco de nem colher, você não vai investir, então você vai colocar basicamente semente. Tem gente que planta até grão em vez de semente, né? E aí fala assim, se eu não colher, eu não gastei, mas pelo menos eu tenho uma palhada. Aí eu digo a você que tem palhadas que vão trabalhar e melhorar esse solo de uma forma muito mais eficiente do que um milho feito de qualquer jeito, sem investimento. É uma cultura que quer queira, quer não, vai estar sempre no seu ciclo, então você vai estar trazendo aí pontes e multiplicações de nematóides, de pragas, de doenças, facilitando inclusive a infecção, a infestação, porque você não vai tratar essa lavoura direito. Então é muito mais interessante, se você está fora de uma época de plantio, se você já não vai fazer um bom investimento, trabalhe algo para o seu solo, que temos pesquisas que comprovam isso, fazendo uma boa cobertura, um aporte de biomassa, com capins, com mix de plantas, leguminosas, gramíneas e outras espécies. Você trabalha esse seu solo, cicla nutriente, melhora a biologia, melhora a física, isso te dá sacos a mais de soja e até de safrinha seguinte. Então é muito melhor você pensar num sistema mais diversificado e mais saudável e sustentável, pensando no futuro, do que às vezes querer fazer um milho sem adubação, com baixo investimento, porque agronomicamente isso pode ser complicado. Embora a questão financeira, a gente não pode dar palpite, o preço do milho é atrativo, cada um tem as suas contas para pagar e às vezes para ele resolve um momento imediatista que é importante, né? Então isso a gente não pode julgar. Acho que a região que você atua, que nós estamos falando aí, ela tem uma característica da agricultura avançar sobre solos mais arenosos. E esse é um grande desafio para uma segunda safra, que avança numa época que as chuvas escasseiam. E os solos mais arenosos, com menor teor de argilas, eles têm um menor armazenamento de água no solo. E nós passamos, então, a ter um desafio na nutrição das plantas nessa condição, pensando aí numa sucessão soja, milho, safrinha, que eu acho que predomina de maneira geral. E nessa condição, os micronutrientes, como você está falando, pode ter uma importância maior. E os parcelamentos também têm uma importância maior nessa condição, porque no início da cultura do milho safrinha chove muito bem.
Muito A bem. questão é o lá na frente. No início, nós implantamos numa época que a briga é com a chuva. Mas esse é um problema, né? Não é isso? E aí, Edson, é muito boa a colocação. E pensando ainda um pouco sobre uma planta bem nutrida, é uma planta que ela se forma melhor, ela produz mais, e respeitando essa janela que vocês dois foram bem, foram muito igual as respostas, né? Ou seja, um milho adubado mais cedo, até mesmo no plantio dele, então a gente respeitando somente o nitrogênio, o fósforo, o K, o enxofre se falou, o zinco, o boro, e a gente tentando tirar o máximo possível desse milho. E aí, tem uma pessoa que colocou uma pergunta para a gente, e eu queria trazer. Existe alguma relação de severidade de doença com o uso do boro na cultura do milho? Eu falo porque o boro é um nutriente muito importante, tanto em formação radicular, crescimentos meristemáticos, né? O boro também muito importante em formação de parede de membrana plasmática, e ele ali dando aquele melhor enchimento de grãos e formação de grão e fruto. E aí a pessoa traz essa pergunta para a gente, que em algumas regiões tem se questionado muito severidade de doença e nutrição de boro. Fiquem à vontade, vocês dois quiserem comentar. Só rapidamente, uma nutrição equilibrada ela é muito importante para que a planta tenha resistência a esses patógenos, seja qual for. E a deficiência de um nutriente específico pode comprometer essa nutrição equilibrada. Em relação ao boro, nós sabemos a grande importância que ele tem no crescimento radicular e depois lá no florescimento. Se nós não tivermos um boro equilibrado lá no florescimento, nós podemos ter, no caso do milho, até esterilidade e comprometer a formação dos grãos. E no solo mais arenoso, que nós estamos dizendo, isso pode ser mais crítico. Como suprir esse boro? No solo mais argiloso é mais tranquilo. Mas, falando nessa parte de doença, eu gostaria de lembrar que hoje o que mais está preocupando quem cultiva milho não são as doenças fúngicas, as doenças foliares, mas sim o enfesamento e as viroses. E no caso do enfesamento e viroses, que são doenças transmitidas pela cigarrinha e pelo pulgão do milho, a nutrição da planta é fundamental para que a planta consiga tolerar essa doença. Plantas que não têm uma boa nutrição não toleram essa doença de maneira alguma. Existe uma chance de tolerância nos cultivares que têm certa resistência já genética, que é a nutrição equilibrada. Então, nós temos um desafio aí muito grande de ter nutrição equilibrada diante dessa doença, ou dessas doenças do enfesamento e das viroses. E os micronutrientes fazem parte dessa nutrição equilibrada. Muito bom, a gente já está chegando próximo do final. A gente tem mais 5 minutinhos, tá? Para as nossas considerações finais, para os nossos agradecimentos. Zier, vai daí? Sim. Bom, a discussão está muito boa. Estamos falando aí da necessidade, né, dos principais nutrientes para a cultura do milho. E um deles é o enxofre, né? Muitas vezes a quantidade de enxofre não é suficiente para a demanda da cultura do milho, tanto na região do Goiás como do Mato Piba, sendo necessário inserir no sistema solo uma fonte, né? um adubo que forneça esse nutriente. Diante da mobilidade do enxofre, aliado muitas vezes pela não atuação desse nutriente no milho, muitas vezes no milho safrinha, a variedade acaba não atingindo boa parte do seu potencial produtivo. Pensando nisso, a Mosaic Fertilizantes dispõe do Microextensions, que é fonte de NPS no mesmo grânulo, fornecendo enxofre assim, para a cultura, não só enxofre, mas fósforo e nitrogênio, e esse enxofre ele é dado aí sob duas formas, uma base de sulfato, muito bem dita aí pelos pesquisadores, que sulfato é a forma como a planta absorve o enxofre do solo, então terá um sulfato, enxofre prontamente disponível para a planta na fase inicial, e também terá uma fonte de enxofre elementar, que será gradativamente liberado para a planta absorver ao longo de todo o seu ciclo, né, de cultura, contemplando todo o seu ciclo ali, desde o início até o enchimento de grãos de milho. Outro produto interessante aí que nós temos dentro do portfólio da Mosaic é o Aspire.
nós sabemos aí que nós temos um problema com boro, né? Em uma distribuição uniforme desse micronutriente que precisa, como é um micronutriente, a planta demanda uma baixíssima quantidade, diferente de NPK, que são macronutrientes, então eu preciso ter uma distribuição homogênea desse micronutriente em toda a lavoura. E pensando nisso aí, a Mosaic tem um Aspire que facilita a aplicação dele, porque é um boro que vai junto com o potássio. Então o Aspire apresenta 58% de potássio, mais 0,5% de boro. E da mesma forma que o MyPresent com o enxofre, o Aspire possui o boro aí sob duas formas também de fornecimento. Uma de forma gradativa, para contemplar o início da fase inicial da cultura, como também uma fonte de disponibilidade gradativa para atender todo esse ciclo de cultura. Tendo em vista que o boro não precisa somente ali na fase de florescimento. Não, o boro, a planta de milho necessita desde o seu início até o seu fim de ciclo. Perfeito, Zê. Isso, perfeito. E aí, pessoal, pensando nessas fortalezas, e pensando que o campo nos traz algumas necessidades. Por exemplo, a gente tem um boro hoje como modelo de aplicação via solo. Então, esse boro que ele tem um alto poder lixiviante, né? Então, o cliente não consegue fazer uma adubação continuada de boro. Esse boro também ele tem um problema de imobilidade no floema, onde eu coloco esse boro, ele não consegue translocar dentro da planta. Outro problema muito recorrente, o nosso produtor de milho, ele quer adubar com maestria a cultura do milho safra ou milho safrinha. E muitas das vezes ele compra, por exemplo, um fosfatado de alta, onde a gente sabe que industrialmente esse fosfatado ele perde principalmente nutriente de cálcio e de enxofre arrastado. Consequentemente, quando ele aplica a planta, ela vai dar um saldo negativo, principalmente de enxofre, que é o elemento bem sinérgico ao nitrogênio, totalmente sinérgico, que é produção de proteína, produção de massa seca, e lá na frente a gente tem um aumento de produtividade. O produtor também ele quer melhorar muito o operacional, né? Então, hoje a operação da fazenda talvez seja o maior custo de uma propriedade. Um gasto com diesel muito alto, um gasto com hora-homem muito alto, e pensando nesses problemas, nessas implicações, que a gente traz as nossas tecnologias que vêm de encontro a esses principais anseios. Uma melhoria de operacional, um aumento de produtividade, uma eficiência de adubação. Plantas mais saudáveis, mais vigorosas, uma lavoura mais produtiva, uma eficiência para a gente atingir bem essa janela de plantio e, consequentemente, a gente ter uma boa produtividade. Pensando nisso, a Mosaic Fertilizantes, principalmente no estado de Goiás, MT, no Mato Pipa, aí, com algumas inserções também, a gente tem uma família de produtos chamada Performa. O Performa, então, pessoal, ele alia tudo que a gente tem de mais poderoso na nossa mão, a gente alia tudo dentro de um produto. Esse produto chama Performa. Aqui para o Goiás, a gente tem posicionado principalmente um 18, 16, 18 Performa, que já carregando boro e carregando enxofre também, ou seja, multinutrientes em concentrações, pensando nesse milho safrinha. A gente tem posicionado também o 5, 24, 24 também com boro e enxofre. Então, essa família de produto Performa, hoje, por exemplo, a gente estava fazendo algumas acelerações com 23, 04, 23, é conta tanto comercial quanto em fornecimento de nutriente, ela vai fechando. E aí meu produtor tem diversas vantagens, né? Então ele otimiza a janela operacional, ele diminui custos de operação, ele consegue aí na ideia que o Aidson trouxe, na ideia que o Rodrigão trouxe de aproveitar essa janela, de colocar os nutrientes certos nas horas certas e não deixar faltar nada para que a gente não tenha aquele saldo negativo lá na frente. Olha, nós temos, apesar das adversidades que nós comentamos aqui, que ocorrem com o decorrer do desenvolvimento da cultura do milho, nós ainda podemos aumentar muito a produtividade dessa cultura, acertando o manejo. E o manejo nutricional é um dos pontos que nós precisamos acertar. E às vezes não é comprando mais, pagando mais em fertilizantes, não é maior
valor apenas, é principalmente em como aplicar esse fertilizante, escolher os nutrientes certos. Se você gasta o tanto que outro agricultor, mas você coloca o nutriente certo na sua lavoura, você está ganhando mais. Então, como escolher os nutrientes certos, aplicar em momentos certos. E eu deixo mais uma vez a ênfase, não deixar de aplicar na semeadura do milho safrinha fertilizante. É a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Eu agradeço bastante a oportunidade, esse bate-papo, agradeço o Zier, agradeço o Franklin. Ailton, foi um prazer reencontrá-lo, debater, conversar, aprender contigo. Eu também deixo uma mensagem final, pensando na área de fronteira, né, da importância da gente conhecer o nosso solo, saber manejá-lo, com faces ao enfrentamento dessas condições adversas, seja do próprio solo, mas também associado a enfrentar o clima tropical intenso dessa região centro-norte. E isso diz respeito aos veranicos, às chuvas excessivas, isso diz respeito à baixa altitude, e tudo isso deve ser tratado de uma forma conjunta, no manejo agrícola, no manejo do solo, trabalhar a planta de cobertura, trabalhar fertilizante, trabalhar os tratos culturais, época de plantio, monitoramento, gerar dados para você entender o que está acontecendo com a tua lavoura, por que eu colhi bem esse ano, por que eu colhi mal no outro ano, esse talhão foi melhor que o outro, por quê? É conhecer para saber tomar decisão e agir e buscar os melhores programas no caso desse evento, a melhor estratégia de adubação e nutrição de plantas face às dificuldades logísticas, de preço, de aplicação, mas visando sempre uma nutrição equilibrada e, como foi dito aí pelo Ailton, impacta inclusive também num bom manejo de pragas e doenças, né? Então essa é a mensagem final que deixo. A região de fronteira, ela é desafiadora, mas para quem sabe e entende e enfrenta de forma responsável, acaba colhendo os frutos doces da fronteira. Aí a gente aproveita o lado bom do calor, a gente aproveita o lado bom da chuva, a gente aproveita o lado bom de outras coisas para conseguir fazer uma agricultura muito bonita e muito produtiva. Então agradeço demais aí ao convite e fico à disposição para sempre estarmos discutindo. Excelente. Pessoal, agradeço a todos em nome da Mosaic Fertilizantes, professor Ailton, Rodrigo Almeida, queria agradecer novamente a vocês pela participação, falar para vocês, tamo junto, né? Tamo junto para enfrentar esses problemas adversos e fazer isso da melhor maneira possível. Levem para vocês o nosso lema, a gente produz alimentos de que o mundo precisa. Então a gente quer ajudar esse mundo a produzir mais e sermos eficientes nos nossos processos mais ainda. Deixo aqui o agradecimento da equipe para vocês. E pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas nossas principais plataformas digitais, tá? Então no Instagram a gente está com @NutriSafras, vocês podem seguir, vamos lá. No Facebook a gente está com Nutrição de Safras e no LinkedIn Mosaic Brasil ou Mosaic Brasil. Então sigam-nos nas nossas principais plataformas digitais. Obrigado, pessoal. Agradeço especialmente aí para os palestrantes. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.